Você já se perguntou qual a melhor forma de acessar bancos de dados em C#? Devo usar a biblioteca System Data ou um ORM? Qual é mais fácil? Qual é mais rápido? Se essas dúvidas já passaram pela sua cabeça, fique comigo até o final que desvendaremos esse mistério. Bem-vindo ao DevForge, o seu ponto de encontro para descomplicar o universo do desenvolvimento de software. Aqui transformamos assuntos complexos em conhecimentos práticos para impulsionar a sua carreira. Nos vemos depois da vinheta. No vídeo de hoje vamos mergulhar fundo nas diferenças entre o System Data e os ORMs em C#. Vamos entender o que são esses conceitos, para que servem, quando usá-los e, claro, as vantagens e desvantagens de cada abordagem. E não para por aí, vou mostrar exemplos práticos em código para você ver na prática como tudo funciona. Então, se você quer ver como acessar banco de dados em C# e fazer a escolha certa, fique comigo até o final deste vídeo. Garanto que você vai sair daqui com uma visão clara e pronta para aplicar este conhecimento. Vamos começar pelo básico, que é a biblioteca System Data. O System Data é o namespace fundamental do .NET Framework e .NET Core, que fornece classes e interfaces para acessar e gerenciar dados provenientes de diversas fontes, especialmente bancos de dados relacionais, como SQL Server, Oracle, MySQL, entre outros. Ele é a base da comunicação entre aplicações .NET e fontes de dados, permitindo que você trabalhe diretamente com comandos SQL, conexões, transações e manipulação de dados. Para que serve? A biblioteca System Data serve como uma camada principal de acesso a dados nas aplicações .NET. Com ela, você pode realizar operações de CRUD, Create, Read, Update e Delete, utilizando classes como SQL Connection, SQL Command, SQL Reader. Você pode escrever consultas SQL manualmente para inserir, atualizar, consultar e deletar dados do banco. Gerenciar conexões e transações, controlar quando abrir ou fechar conexões com o banco de dados, além de executar transações para garantir a integridade dos dados em operações que executa múltiplos comandos. Executar procedimentos armazenados, Stored Procedures, chamar rotinas pré-definidas no banco de dados, passando parâmetros e manipulando resultados. Manipular dados em memória, utilizar dataset, data table, para manipular dados de forma desconectada, permitindo manipulações complexas antes de persistir as alterações. Como e quando usá-la? Você deve considerar o uso da System Data quando precisa de alto desempenho. Como você tem controle total dos comandos SQL e a interação com o banco de dados, é possível otimizar as operações ao máximo, escrevendo consultas ajustadas às necessidades específicas do seu sistema. Deseja controle total sobre o acesso a dados, quando é importante gerenciar detalhes como abertura e fechamento de conexões, manipulação direta de transações, tratamento específico de erros e otimização de recursos. Está trabalhando em aplicações pequenas ou tarefas simples. Em projetos pequenos onde a sobrecarga de um ORM, Object Relational Mapping, não se justifica e você precisa apenas de algumas operações diretas no banco de dados. Necessita executar comandos específicos ou complexos, quando precisa utilizar recursos específicos do banco de dados que não sejam suportados ou seja difícil de implementar com um ORM. Uma consulta altamente otimizada. Uso de funções específicas do banco. Operações em lote ou manipulação de estrutura de dados complexas. Agora vamos às vantagens. Performance elevada. Por não adicionar uma camada extra de abstração, as operações tendem a ser mais rápidas. Você pode otimizar cada consulta e comando SQL para melhor desempenho. Controle total. Você tem acesso direto a todos os aspectos de comunicação com o banco de dados, podendo ajustar comandos, consultas, transações e tratamentos de erros de acordo com as necessidades específicas da sua aplicação. Menos abstração, trabalhando diretamente com o SQL e objetos de conexão, fica mais fácil de entender e depurar o que está acontecendo por trás das cenas, o que pode ser útil para aprendizado ou para resolver problemas complexos. Agora, as desvantagens. Menos produtividade. Escrever código para operações comuns pode ser repetitivo e consumir mais tempo, já que você precisa escrever manualmente cada comando SQL e gerenciar conexões e recursos. Maior propensão a erros. Ao escrever SQL manualmente, aumenta o risco de cometer erros de lógica e de sintaxe. Além disso, se não for adotado práticas seguras, como uso de parâmetros SQL, o código pode ficar vulnerável a ataques de SQL injection. Manutenção difícil.
Em projetos grandes ou em crescimento, o código pode se tornar extenso e complexo, dificultando a manutenção e a evolução. Mudanças na estrutura da base de dados exigem alterações manuais em todas as partes do código que interagem com as tabelas afetadas. Repetição de código. Se a abstração oferecida por um ORM, é comum repetir código para operações similares, o que viola o princípio DRY, Don't Repeat Yourself, e pode levar a inconsistências. Exemplo prático em C#. Agora vamos ver um exemplo. Olá pessoal, agora a gente vai mostrar o exemplo do ADO.NET, tá? Que é o System.Data. Mas antes eu vou explicar uma alteração que foi feita, que eu não expliquei no vídeo, mas tudo que eu falei sobre o System.Data vale para esse novo namespace também, tá? O System.Data faz parte do ADO.NET e ele foi criado para o .NET Framework, que rodava apenas no ambiente Windows. Ele é otimizado para rodar no ambiente Windows, para acessar qualquer base de dados no ambiente Windows. A partir da criação do .NET Core e do .NET 5 para cima, foi criado uma outra namespace chamado Microsoft.Data, que roda em qualquer plataforma. Tá? Ele é uma library de acesso a banco de dados para qualquer plataforma. Mas praticamente todos os comandos existem do System.Data existem no Microsoft.Data. Se eu não me engano, com exceção do dataset e do datatable. Mas não há necessidade mais de usar nem dataset nem datatable. Dito isso, vamos ao exemplo. Aqui está o exemplo, o projeto que eu criei, o System Data Sample, que é um projeto console, tá? E aqui no program.cs eu criei a rotina para executar a criação da tabela, se ela não existir, e a inserção de registros para a gente poder ler. Cria o banco de dados, cria a tabela. Tá? Então o que acontece aqui? Aqui eu criei uma conexão apontando para... Só um detalhe, esse System Special Folder aqui, Local Application, aqui no Mac, ele vai apontar para essa pasta aqui, ó, tá? Que é a Users, nome do usuário, Library, Application Support. Para o Windows, ele vai apontar para o C Users, nome do usuário, appdata. Então vamos lá, continuando. Aqui você pode reparar aqui no ADO que o Microsoft Data, aqui no Microsoft Data, se você for usar, eu estou usando o SQLite, mas se você for usar o Oracle, seria Ora. Se você fosse usar o SQL Server, seria SQL Server e assim por diante. Beleza, gente? E aqui, eu vou mostrar um detalhe para você no README. Eu coloquei aqui como se adiciona os pacotes NuGet para cada tipo de projeto que eu criei, tá? Então, para esse projeto, a gente vai vai rodar só adicionar esse pacote aqui, tá? Como está mostrado, como ele está aqui. Ok, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá aqui, referências, pacotes, está aqui, ó, Microsoft Data SQLite. Só esse pacote já roda. Ok, pessoal, então vamos continuando aqui. Quando a base não existe, ele executa esses comandos aqui. Note que para rodar no Microsoft Data, no ADO, você tem que rodar comandos SQL. E para você saber esses comandos SQL, tem o meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados, que eu estou deixando o link aqui na descrição. Então ele executa o create table, ele executa os inserts na tabela, tá, dos registros, e aqui um comando de select que ele vai executar um data header, um execute header, e vai jogar aqui no data header. O data header ele faz a leitura de cada registro na base de dados e mostra na tela. Vamos ver executando? Então vamos lá, gente. Vamos ver executando. Vou colocar aqui o projeto que eu vou executar, esse aqui, System Data Sample, e vamos ver executar. Compilando, executou, leu os registros. É isso, pessoal, continue com o vídeo aí. Nesse exemplo, estamos abrindo uma conexão, executando uma consulta
e obter os dados manualmente. Note que temos controle total sobre cada etapa do processo. Considerações adicionais. Segurança. Ao utilizar System Data, é fundamental implementar práticas de segurança, como o uso de parâmetros SQL para evitar SQL injection, e gerenciar corretamente a abertura e fechamento de conexões para evitar vazamento de recursos. Transações. A biblioteca permite que você gerencie transações de forma explícita, o que é essencial para garantir a integridade dos dados em operações que envolvem múltiplas etapas. Flexibilidade. Você pode usar todos os recursos disponíveis no seu banco de dados, incluindo funções avançadas e tipos de dados específicos e otimizações que um ORM pode não suportar. Agora vamos entender o que é um ORM e como ele pode ser um grande aliado no desenvolvimento da sua aplicação. O que é e para que serve um ORM? ORM significa Object Relational Mapping, ou em bom português, mapeamento objeto relacional. É uma técnica que permite converter dados em sistemas não compatíveis, usando linguagem de programação orientada a objeto. Em termos práticos, o ORM converte tabelas do banco de dados em classes no seu código, e cada registro nessas tabelas é mapeado para uma instância do objeto dessas classes. Imagina que você tem uma tabela chamada clientes no seu banco de dados. Com o ORM, você pode representar essa tabela como uma classe cliente no seu código C#. Cada linha da tabela se torna um objeto cliente. Isso permite que você interaja com o banco de dados utilizando código orientado ao objeto, em vez de escrever consultas SQL manualmente. Por que isso é importante? Abstração da complexidade. Você não precisa se preocupar com detalhes de conexão, sintaxe SQL ou comandos específicos do banco de dados. O ORM lida com essas questões nos bastidores. Produtividade. Com menos código para escrever e manter, você pode desenvolver funcionalidades mais rapidamente. Manutenção simplificada. O código fica mais organizado e legível, facilitando a compreensão e futuras atualizações. Segurança melhorada. O ORMs normalmente inclui mecanismos de segurança para evitar vulnerabilidades, como SQL injection, já que ele gerencia a parametrização das consultas. Como e quando usá-lo? Você deve considerar o uso do ORM quando deseja aumentar produtividade. Se você quer desenvolver aplicações de forma mais rápida e eficiente, evitando código repetitivo associado ao acesso direto ao banco de dados. A manutenção é uma prioridade em projetos onde a clareza e a organização do código são essenciais, especialmente quando várias pessoas estão trabalhando no mesmo projeto. Está trabalhando em projetos de médio a grande porte, onde a complexidade de acesso a banco de dados pode crescer rapidamente, e a abstração fornecida pelo ORM ajuda a gerenciar essa complexidade. Precisa de portabilidade. Se existe a necessidade de mudar de banco de dados no futuro, um ORM pode facilitar essa transição, já que ele abstrai detalhes específicos do banco. Vamos às vantagens. Produtividade elevada. O ORM automatiza tarefas comuns, como criar, ler, consultar e deletar registros CRUD, permitindo que você se concentre na lógica do negócio. Abstração e simplicidade. Você trabalha com objetos e métodos, tornando o código mais intuitivo e próximo ao modelo de domínio da aplicação. Manutenção facilitada. Alterações na estrutura do banco de dados podem ser refletidas no código com menos esforço, e o código geralmente é mais fácil de entender. Segurança. ORMs tratam automaticamente a parametrização de consultas, reduzindo o risco de SQL injection. Recursos avançados. Muitos ORMs oferecem funcionalidades como caching, lazy load e suporte a transações, o que pode melhorar o desempenho e a confiabilidade da aplicação. Desvantagens e desafios. Performance potencialmente menor. Devido à camada extra de abstração, as operações podem ser mais lentas do que o acesso direto via System Data. No entanto, para muitas aplicações, essa diferença pode ser insignificante. Menos controles sobre as consultas. Otimizar consultas específicas pode ser mais difícil, e o ORM pode gerar SQLs menos eficientes em alguns casos. Curva de aprendizado. É necessário aprender a usar o ORM escolhido, incluindo suas particularidades e melhores práticas. Abstração excessiva pode ocultar detalhes importantes de como o acesso a dados está sendo realizado, o que pode levar a problemas de performance ou erros difíceis de depurar se não for usado corretamente. Vamos às considerações e práticas. Escolha do ORM. Existem vários ORMs disponíveis para C#, sendo Entity Framework um dos mais populares. Outros incluem NHibernate e o Dapr, que é um micro-ORM. Modelagem do banco de dados. Com o ORM, é importante que o modelo de classes reflita adequadamente
a estrutura do banco de dados, para evitar inconsistências e garantir a integridade do banco de dados. Customização de consultas. Embora os ORMs gerem consultas automaticamente, eles geralmente permitem execuções de consultas personalizadas ou o uso de linguagens de consultas específicas, como um link para otimizar operações. Migrations ou migrações. Muitos ORMs suportam migrations, permitindo que você gerencie mudanças no esquema do banco de dados através do código, o que facilita o versionamento e a implementação. Exemplo em C# usando o Entity Framework, um ORM popular. Vamos ver como realizar as mesmas consultas do exemplo anterior usando o Entity Framework. Vamos ao exemplo. Olá pessoal, agora eu vou dar o mesmo exemplo do anterior, com leitura na base de dados, ok? Mas agora com o Entity Framework, com o ORM. O projeto é esse aqui. Primeira coisa que a gente cria é o modelo da tabela na base de dados, tá? Que é uma classe aqui no C#. Tenho que criar uma outra classe chamada dbContext, é um context que herda de dbContext, e você tem que definir aqui que este objeto customer é a tabela customer na base de dados. Aqui tem aqui no construtor ele define que essa variável dbpath é esse banco de dados aqui, SQLite, e aqui no onConfiguring ele vai dizer use o banco de dados. Feito isso, a gente tem que rodar o migration. Ok, eu vou mostrar aqui sobre o migration. A gente instala aqui, ó. Primeiro que a gente tem que adicionar esses 3 pacotes nesse projeto. Segundo que a gente tem que rodar esse comando aqui para instalar a ferramenta do migration. E depois a gente roda o migration, .NET Migrations add initial create, é o nome do arquivo migration. Depois que ele executar, ele vai criar esses 2 arquivos aqui, tá? Com o mesmo nome que eu dei ao executar o migration, o add migration. E ele vai criar esse arquivo sem esses 2 comandos aqui. É um create table, que ele vai definir tudo da tabela. E no up, tem um método chamado up, que é quando eu rodar o update no banco de dados, ele vai rodar esse método. Quando eu rodar um remove migration e der update, ele vai rodar esse comando aqui. Vamos voltar aqui. Dentro do program, olha como o código fica bem mais limpo. Ele começa a usar o dbContext, tá? O arquivo, a classe context. Aqui é uma new list do customer, tá? Do context customer. O que ele faz aqui? Ele pega todos os registros da tabela e joga aqui em memória dentro de uma lista. E aqui ele roda cada elemento da lista e mostra na tela. Vamos ver executando? Já está aqui. Ele vai executar. Executou e leu os 2 registros. Ok, pessoal? Continue com o vídeo aí. Percebeu que não precisamos escrever SQL? O ORM cuida disso para nós. E aí, tá curtindo o conteúdo até agora? Se este vídeo já está ajudando a entender as diferenças entre System Data e ORMs, que tal deixar aquele like e se inscrever no canal? Assim, você não perde nenhum conteúdo novo e ainda fortalece a nossa comunidade. Agora que já entendemos o que é System Data e o que é um ORM, vamos mergulhar nas diferenças entre as 2 abordagens para acesso a dados em C#. Compreender essas diferenças é crucial para fazer a escolha certa para o seu projeto. Performance. Qual é o mais rápido? System Data. A utilização direta do System Data tende a oferecer melhor performance em comparação com os ORMs. Isso ocorre porque controle total sobre as consultas. Você escreve manualmente cada consulta SQL, podendo otimizar cada comando para desempenho máximo, aproveitando recursos específicos do banco de dados. Menos sobreposição. Não há camada adicional de abstração entre o seu código e o banco de dados. Operações em lote. É mais fácil implementar operações em lote ou comandos específicos
que maximizem a eficiência. ORMs. Os ORMs podem introduzir uma camada extra de abstração, o que pode resultar em consultas menos otimizadas. Os ORMs geram as consultas SQL automaticamente, e nem sempre essa geração é a mais eficiente possível. Sobrecarga de abstrações. A tradução de expressões em comandos para SQL pode adicionar algum overhead. No entanto, é importante adicionar que essa diferença de performance geralmente é mínima e muitas vezes aceitável para a maioria dos projetos. Os ORMs modernos são altamente otimizados. Para a maioria das aplicações de negócio, o impacto no desempenho é insignificativo. System Data, controle total. Vantagens. Controle granular. Você decide exatamente como e quando as operações no banco de dados ocorrem, permitindo ajustes finos. Utilização de recursos específicos do banco de dados. Pode aproveitar ao máximo funcionalidades específicas do seu banco de dados, como tipo de dados personalizados, funções e otimizações. Desvantagens. Mais código para escrever. Operações simples podem exigir várias linhas de código, tornando o desenvolvimento mais lento. Maior complexidade. Gerenciar conexões, comandos e erros manualmente aumentam a complexidade do código. ORMs, produtividade elevada. Vantagens. Desenvolvimento rápido. Operações comuns de CRUD são simplificadas, permitindo que você escreva menos código e entregue funcionalidades mais rapidamente. Código mais limpo e legível. A sintaxe orientada a objeto torna o código mais simples de entender e de manter. Manutenção simplificada. Alterações no modelo de dados podem ser propagadas facilmente com migrações e alterações no código. Desvantagens. Menos controle direto. Personalizar consultas complexas ou altamente otimizadas pode ser mais difícil. Dependência do ORM. Você fica limitado às capacidades e às atualizações do ORM escolhido. Flexibilidade versus abstração. System.data. Flexibilidade máxima. Permite implementar qualquer funcionalidade suportada pelo banco de dados, sem as restrições impostas por um ORM. Adaptação rápida a mudanças. Em casos onde o esquema do banco de dados muda com frequência, você pode ajustar seu código rapidamente, sem esperar por suporte do ORM. ORMs, abstrações e complexidades. O ORM abstrai muitos detalhes, permitindo que você se concentre na lógica de negócio. Curva de aprendizado do ORM. Necessário investir tempo para entender como o ORM funciona, suas melhores práticas e como solucionar problemas específicos. Segurança, System.data. Responsabilidade do desenvolvedor. Você precisa garantir que todas as consultas sejam seguras, utilizando parâmetros SQL para evitar SQL injection e gerenciando corretamente as conexões. ORMs, proteção incorporada. O ORM geralmente gerenciam as parametrizações de consultas automaticamente, reduzindo o risco de vulnerabilidade. Quando usar cada um? Use System.data quando performance máxima é crítica em sistemas onde cada milissegundos conta, como aplicações de alta frequência ou com requisitos de desempenho rigorosos, projetos simples ou específicos, quando o projeto é pequeno e não justifica a introdução de um ORM, ou quando você precisa de apenas algumas operações diretas. Necessidade de controle total, quando você precisa utilizar recursos do banco de dados que não são suportados ou são difíceis de implementar com um ORM. Evitar dependências externas. Quando é importante minimizar dependências adicionais em seu projeto. Use um ORM quando deseja aumentar a produtividade, ideal para equipes que desejam entregar funcionalidades rapidamente, com menos código boilerplate. Manutenção é uma preocupação em projetos de médio ou grande porte, onde a clareza e a organização do código facilitam a manutenção a longo prazo. Prefere trabalhar com objetos. Se sua equipe está mais confortável com programação orientada a objetos e quer evitar o uso direto de SQL. Portabilidade de banco de dados. Se existe a possibilidade de mudar o banco de dados no futuro, um ORM pode facilitar essa transição. Outros fatores a considerar. Complexidade do projeto. Em projetos complexos, um ORM pode facilitar a gerenciar a complexidade do acesso a dados, mas também pode introduzir desafios se não for bem compreendido. Experiência da equipe. Se sua equipe tem mais experiência com SQL puro, talvez o System.data seja mais adequado. Se estão familiarizados com um ORM específico, isso pode acelerar o desempenho. Comunidade e suporte. ORMs mais populares, como o Entity Framework, tem uma comunidade grande e suporte, o que pode ser útil para resolver problemas e seguir melhores práticas. Exemplos de cenários práticos. System.data. Aplicações em tempo real. Sistemas de negociação financeira ou jogos online, onde a latência deve ser minimizada. Operações em lote complexas. Processos que exigem manipulação direta de comandos SQL para eficiência máxima. ORMs.
sistemas de gestão, aplicações empresariais como CRMs e ERPs, onde a rapidez do desenvolvimento e a manutenção são cruciais, APIs e aplicações web, onde o tempo de colocação no mercado é importante e a escalabilidade pode ser gerenciada através de outros meios. A propósito, tem algo que vem transformando a indústria e as vendas, tornando-as mais eficientes e eficazes. Estou falando de análise de dados. E para trabalhar nessa área, é essencial dominar a linguagem SQL. E se você dominar o SQL, se abrirão diversas portas para você em desenvolvimento de software, análise de dados, gerenciamento de banco de dados e muito mais, tornando-se uma habilidade técnica valiosa e muito bem remunerada no mercado de trabalho. Aliás, para trabalhar com System.Data, é essencial dominar a linguagem SQL. Quer contribuir para melhorar a eficiência da produção e vendas de qualquer indústria? Na descrição deixarei o link para meu e-book Domínio SQL, o guia definitivo para se tornar um especialista em banco de dados. Agora, voltando ao vídeo. Agora vamos ver um exemplo onde combinamos as duas abordagens em um mesmo projeto. Isso pode ser útil quando precisamos de controle total em partes críticas e produtivas em outras. Vamos ao exemplo em C#. Agora a gente vai mostrar um exemplo das duas abordagens no mesmo projeto. Eu vou rodar o Entity Framework para ler os registros da tabela. Vou rodar o Entity Framework para fazer algumas operações de CRUD, um insert, um update e dois deletes, tá? Dois exemplos de delete. E vou usar o Microsoft Data, o ADO, para ler os registros da tabela. Então vamos lá. Aqui está meu projeto. No References, você vai ver que tem agora todos os pacotes que eu precisava. Aqui no Custom é o modelo da base de dados, tá? O modelo da tabela que eu preciso de Customer. No Context, eu tenho algumas coisas diferentes aqui que eu vou falar para vocês. Tem aquela mesma variável que vai guardar o nome do banco de dados, o local e o nome. Aqui eu defini a tabela que aponta para a classe Custom do C#. E a diferença é aqui no OnModel Creating. Quando ele está criando o modelo, eu posso definir algumas coisas aqui via Fluent. Eu defino que esse modelo aqui é uma entidade que tem uma chave primária, que é o ID, e que na propriedade, no name, na coluna name, ela é obrigatório e o máximo de informações é 50. Eu poderia também informar aqui o tipo de dados. Por exemplo, no SQL Server, em vez de varchar, tem o nvarchar também. Tá? Ele vai informações de collection, de localidade. E também no Oracle tem o nvarchar, quer dizer, tem o varchar 2 no Oracle. Ok, dito isso, pessoal, vamos mostrar aqui o program, como é que ficou agora. O program, ele lê os registros via ORM e lê também via ADO, Microsoft Data SQLite. Vamos ver executando, pessoal? Depois eu vou mostrar os exemplos aqui que eu fiz aqui de inserção, de atualização, de deleção, de exclusão. Vamos executar aqui. Vou mudar aqui o projeto para esse aqui, que é esse aqui, e executando. Bom, pessoal, ele rodou. Tem 3 registros aqui, ok? Beleza, 3 registros. Agora, por que tem 3 registros? Por que tem 3 registros? Porque aqui eu mandei inserir os 3 registros, ok? No Migration. Beleza. Note que até no Entity Framework, até com o RM, eu posso rodar comandos SQL. Eu vou mostrar como inserir de outra forma, como a gente usa normalmente no nosso projeto, ok? E não no Migrations. No nosso projeto, a gente insere registros dessa forma aqui, ó. Ele vai ler o registro, vai inserir um novo registro, que é o ID4, e depois vai ler com o Microsoft Data. Vamos executar para ver. F5. Agora vamos executar para ver. E, da primeira vez, não tinha inserido o registro ainda. Inseriu.
e agora mostrou o registro número 4. Agora a gente vai fazer o quê? Atualizar esse registro, ok? Então vamos atualizar o registro. Comentei. Aqui ele atualiza o registro. Vamos executar. F5. Executou e atualizou o registro, ok. Na primeira vez estava sem atualização, na segunda atualizou e na segunda vez já está atualizado. Agora a gente vai fazer a exclusão do registro, ok. Primeiro exemplo de exclusão do registro é esse aqui. Ele busca, ele lê da base de dados o registro, coloca no objeto aqui custom, tá? Verifica se ele conseguiu ler direitinho, faz um attach desse registro, remove o registro e salva as alterações. Ok? Vamos executar para ver. Primeira vez que ele passar, ele vai ter o registro. Ainda tem o registro atualizado. Segunda vez, o registro não existe mais. Já foi excluído. Vamos ao exemplo do segundo delete. Só que para eu dar o exemplo do segundo delete, eu teria que fazer a inserção novamente. Então a gente vai fazer a inserção novamente do registro. A primeira vez que passar, você vai ver que, executando, primeira vez que passar, você vai ver que ele não existe. Não existe. Inseriu, agora existe, novo registro. Ok. Agora a gente vai fazer o segundo exemplo de exclusão. Segundo exemplo de exclusão é esse aqui. É esse aqui. Que ele faz o quê? Vamos lá. Ele busca o registro, verifica se conseguiu encontrar. Então ele seta para essa entrada um delete, uma marcação de delete. Salva as alterações e ele faz a exclusão física lá. Vamos executar para ver. Primeira vez que ele passar, ele vai existir o registro. Segunda vez, ele vai ter excluído. Primeira vez, o registro existe. E a segunda vez, o registro foi excluído. Gostaram, pessoal? Agora vocês podem usar essas abordagens nos seus projetos. Continuem com o vídeo aí. Até mais. Neste exemplo, usamos Entity Framework em operações gerais e System.Data numa operação específica que exige otimização máxima. A decisão entre usar System.Data ou um ORM depende de vários fatores. Complexidade do projeto. Projeto simples pode não justificar o uso de um ORM. Performance necessária. Se a performance é crítica, System.Data pode ser a melhor opção. Se a equipe está familiarizada com um ORM, pode ser mais produtivo. Manutenção e escalabilidade. O ORM facilita a manutenção em projetos grandes. Avalie as necessidades. Nem sempre o que é mais rápido é melhor. Considere o tempo de desenvolvimento e manutenção. Combine abordagens. Não há problema em usar ambos, se fizer sentido para o seu projeto. Teste e meça. Faça testes de performance para tomar decisões embasadas. E aí, agora ficou mais claro quando usar System.Data ou um ORM? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender as diferenças, vantagens e desvantagens de cada abordagem. Lembre-se, a escolha depende das necessidades específicas do seu projeto. O importante é conhecer as ferramentas disponíveis e saber quando aplicá-las. E agora eu quero saber de você. Já usou o System.Data ou um ORM em seus projetos? Como foi sua experiência? Tem alguma dúvida ou dica para compartilhar? Deixe aqui nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. E não esqueça de conferir o link para o e-book na descrição para continuar aprimorando as suas habilidades. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no DevForge e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Além disso, deixe nos comentários suas dúvidas, sugestões e críticas. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Clica em um desses vídeos que o YouTube está sugerindo. Abraço!